Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 10. Jeremias capítulo 29 e o versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que forem cumpridos para a Babilônia 70 anos, visitar-vos-ei, e cumprirei a minha boa palavra, dada a vós, fazendo-vos voltar para este lugar. Ainda, por favor, até o versículo 13. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma expectação. Invocar-me-eis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. Ajuntar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares, para onde vos tenho lançado, diz o Senhor, e far-vos-ei voltar para o lugar onde vos fiz ir para o exílio. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, a Ti seja toda honra e toda glória por esta reunião. E mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos aqui debaixo das Tuas santas mãos, debaixo do Teu cajado e da Tua vara. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, aos mananciais da Tua palavra, para o alimento que nós precisamos em nossa alma, em nossa vida. O Senhor nos ajude mais uma vez a contemplar cada texto na Tua palavra com a mais profunda devoção que há no nosso coração, com o desejo de Te ouvir falar, de sermos corrigidos, ajudados. Venha, Senhor, traga a nós o Teu socorro nesta hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, tomei esse texto aqui no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. E aqui eu quero adicionar um texto que ontem nós lemos rapidamente. Eu gostaria de voltar essa leitura para que ele também possa fazer parte desse texto áureo da nossa meditação nesta manhã. Por favor, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 2, versículo 7. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, o versículo 7. Está assim. Eu vou tentar chegar o mais próximo possível daquilo que é o texto hebraico desse texto aqui que nós estamos lendo. Rejeitou. A palavra aqui fala de uma rejeição por causa do mau cheiro. É o desprezo por causa do mau cheiro. É a aversão por causa daquilo que causa o mau odor, aquilo que provoca náusea. Rejeitou o Senhor, o seu altar. Detestou, a palavra aqui tem um sentido de um abandono. São termos fortes no texto original. O seu santuário. Entregar completamente nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos, a palavra gritos aqui tem um sentido de frivolidade, banalidade,
futilidade, vulgaridade, quinquilharia. Era isso que estava acontecendo na casa de Deus. Era isso que estava acontecendo sobre aquele altar em Jerusalém. Aquele altar que é uma figura da cruz do nosso Senhor Jesus. Então, por favor, aqui nós encontramos a palavra-chave que explica para nós por que o Senhor sentia mau cheiro naquele altar. Porque o Senhor abandonou o seu santuário. Porque o Senhor entregou aquela cidade completamente. Sabe por quê? Por causa da banalidade. Por causa da quinquilharia, da vulgaridade, da futilidade que estava havendo em todo o serviço e em toda a devoção do seu povo. Aqui nós temos uma explicação para a apostasia. A apostasia dos nossos dias pode ser muito bem explicada por este texto que nós estamos acabando de ler. Por que o Senhor abandonou? Por causa do mau cheiro, dos sacrifícios, do culto, do serviço que estava sendo oferecido a Ele. Meus amados irmãos, que o Senhor restaure todo o serviço, todo o culto da sua casa. Que eu e você possamos ter isso em mente. A exclusividade e a centralidade do nosso Senhor Jesus no meio do seu povo. Que ninguém ouse tomar o seu lugar. Que ninguém procure servir chamando atenção para si. Que ele seja o foco central de todo o serviço, de todo o culto, de toda a nossa devoção. Não vamos colocar a igreja à frente de Cristo. Não vamos colocar a obra à frente de Cristo. Que tudo que seja ofertado, oferecido, consagrado a Ele, seja da mais profunda reverência e devoção. Então nós sabemos que esses dois textos mostram para nós tudo o que aconteceu naqueles 3 cativeiros. O primeiro cativeiro ocorreu em 605 a.C. Nesse primeiro cativeiro, dentre as pessoas que foram levadas, uma delas que eu quero citar é Daniel. Daniel e seus amigos, eles foram levados nessa primeira etapa. Na segunda etapa, que ocorreu no ano 597, nós temos um outro personagem reconhecido nessa história, o profeta Ezequiel. E por último, em 586, a última etapa do cativeiro, toda a cidade é tomada, seus muros destruídos, o templo saqueado, suas portas queimadas, e toda aquela casa foi tomada de opróbrio. E por quê, irmãos? Esse versículo 7 do capítulo 2 do livro de Lamentações vai nos revelar o porquê isso aconteceu. Deus é sério e Deus é santo. E nós nunca podemos esquecer isso. Deus é sério e Deus é santo. Então nós sabemos que lá no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, Daniel era um homem dedicado à oração e à palavra. E quando ele leu no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, e ele cuidadosamente, ele avaliou que era o tempo de Deus restaurar a sua casa. Ele ora. Ele faz aquela grande oração, aquela poderosa oração. A oração que envolve confissões de pecados. Oração de um profundo arrependimento. Daniel, ele ora e ele roga a Deus, ele diz para Deus: fazes isto por amor a ti mesmo, por amor ao teu nome. E Deus ouviu essa oração. Ele moveu o coração de Zorobabel. E o coração de Josué. Esses dois homens, Zorobabel, filho de Seatiel, ele era um bisneto de Josias. Esse homem agora
com o coração tomado pelo temor, pela reverência a Deus, ele parte com um pequeno grupo. Quando você olha a quantidade de judeus que havia na Babilônia, os estudiosos dizem que naquele tempo, na Babilônia, havia aproximadamente 800 mil judeus, e somente 50 mil se preocuparam em voltar para restaurar a casa de Deus. É uma figura sempre dos remanescentes. E porque a grande maioria não teve nenhum interesse de voltar para restaurar a casa de Deus, porque eles não iriam trocar o conforto da Babilônia, eles não iriam arriscar suas vidas para poder fazer uma viagem que duraria em torno de 5 meses. Era uma viagem de 5 meses para poder restaurar a casa de Deus, até porque eles estavam vivendo em sinagogas. Eles criaram um modelo de culto a Deus, o que nós conhecemos como sinagogas. Então havia várias sinagogas espalhadas pela Babilônia. Havia uma outra forma, havia um outro modelo. Meus irmãos, nós temos que ser extremamente zelosos na leitura da palavra de Deus, na exposição da palavra de Deus. Nós não podemos esquecer de detalhes, de princípios, de fundamentos. O assunto casa de Deus não é um assunto qualquer. O assunto casa de Deus é uma doutrina que percorre toda a Bíblia. Porque casa de Deus é um assunto que nós precisamos tratar com extrema reverência e cuidado. Porque é isso que o inimigo deseja deturpar na nossa consciência, na nossa mente. Todo o trabalho do inimigo é para deturpar essa doutrina, casa de Deus. Você se lembra quando Deus ordenou Moisés para construir o tabernáculo? Deus colocou uma nota importante, não só para Moisés, mas para nós também. Ele diz: faça conforme o modelo que eu te dei, que eu te mostrei lá no monte. O modelo é de Deus, a casa é espiritual. A casa é espiritual. O anelo de Deus em habitar com o homem, nesse relacionamento de companheirismo. Porque o próprio Deus, a própria Trindade, é um santuário, é uma comunidade de 3 pessoas. Quando nós tentamos definir templo, nós não temos que ir ao Google, nós temos que entender que esta palavra, ela tem para nós uma conotação eterna. Deus é um grande santuário, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso o tabernáculo também nos mostra esses 3 lados, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Deus é o grande templo. Por isso, João diz, no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, o verbo se fez carne e ele tabernaculou entre nós. Você percebe isso? Templo é um lugar em Deus, de comunhão, de companheirismo. A igreja, ela não pode ser definida de forma institucional, denominacional. O eclesiasticismo institucional não é bíblico. A igreja como casa de Deus é uma verdade sublime. Essa casa somos nós, é a coluna e baluarte da verdade. Na terra é o lugar onde os céus se manifestam. A igreja, seu testemunho e sua realidade é de um céu aberto. Aonde está a casa de Deus, o povo de Deus? O testemunho do Senhor restaurado. Há um céu aberto na terra. Então não é um assunto qualquer. Nós não estamos estudando história. Simplesmente
olhando para a história e vendo o que aconteceu. Não é bem assim, irmãos, é muito mais do que ver o que aconteceu. É ver como o inimigo trabalha e ver também como o Deus trabalha. Aqui o inimigo trabalhou para destruir o testemunho de Deus, porque aquela casa representava o testemunho de Deus na terra. E agora nós estamos vendo como Deus recuperou o seu testemunho ao final daquela dispensação, da mesma forma como Ele está fazendo nos nossos dias. E aqui vocês vão vendo toda essa história. Zorobabel, Esdras, eles voltam com um grupo de 50 mil judeus. A grande maioria não estava comprometida com isso. E por quê? O conforto, a segurança da Babilônia, a liturgia reduzida, retórica, havia tomado lugar daquilo que apontava para uma realidade sublime, espiritual. Tudo isso deveria ser restaurado. Aquele grupo pequeno de remanescente voltou. E agora eles vão restaurar. A casa estava em ruínas. Eles começam pelo altar. Tipologicamente falando, o altar é uma figura da cruz, porque a cruz é central. A cruz é central no propósito de Deus, na obra de Deus. Então começam pela cruz. E aí vão restaurando a casa. E nós sabemos que há uns acontecimentos aí. Porque o inimigo se levanta para impedir que essa casa seja restaurada. Não é o mesmo trabalho que ele tem feito hoje, irmãos. Satanás não tem procurado, com as suas sutilezas, com os seus enganos, destruir a identidade, o caráter, o chamamento, a vocação daquilo que é a igreja, como a casa de Deus, como essa coluna que liga os céus da terra. Como o baluarte que está aqui para proclamar as glórias do nosso Senhor Jesus. É tudo isso que ele tem feito. Um evangelho de quinquilharia, um evangelho antropocêntrico, um evangelho que busca unicamente satisfazer os desejos insaciáveis de uma geração que tem Deus apenas como objeto de consumo. Um evangelho carregado apenas de entretenimento, de fórmulas, de estratégias. Isso não é o evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, o evangelho de Cristo é aquilo que ele é em si mesmo. Sua própria pessoa e sua obra. O evangelho dele é o evangelho da sua glória. Por isso que quando ele pregava, ele falava, ele abria a boca, as pessoas sentiam como que golpeadas. As pessoas ficavam assustadas. Irmãos, eu vou colocar um pequeno parênteses, mas não se ofendam comigo. É pessoal, irmãos, é bem particular. Eu tenho muita dificuldade de assistir filmes ou novelas, seja o que for, que retrate o nosso Senhor Jesus. Para mim não tem uma coisa que seja mais vil do que isso. Alguém tentando se passar pelo Senhor Jesus. E parece-me que isso virou uma febre nos nossos dias. Esse negócio está dando dinheiro, porque o que estão fazendo aí de filme, Irmãos, fala, isso é pessoal, talvez seja minha fraqueza mesmo, porque eu olho para aquilo, não é o que eu vejo na palavra. Essa forma de humanizar o nosso Senhor, ele era humano sim, irmãos. Ele era humano, mas nunca esqueça que ele era divino. O seu olhar era diferente de todos os olhares. Sua maneira de falar. Você se lembra quando os soldados foram prendê-lo? Eles não conseguiram prendê-lo. E por quê? E quando eles voltaram para os principais sacerdotes, eles perguntaram, por que vocês não prenderam? Eles disseram, porque nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. E depois, quando foram prendê-lo, lá no Getsemane, ele perguntava assim, a quem vocês estão buscando? Eles falavam, Jesus. Ele dizia assim, sou eu. Eles caíam por terra. Esse é o nosso Senhor.
Ele não é um homem qualquer. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, mas nunca esqueça, cheio de graça e de verdade. Nenhum homem na terra, nenhum de nós, não houve nenhum homem, e nenhum de nós aqui, somos pessoas cheias de graça e de verdade. Porque Ele era a graça e a verdade personificado. Muito cuidado, irmãos, com essas banalizações. Mas aqui, irmãos, é algo que eu particularmente penso. Você não precisa pensar como eu, mas que o Senhor nos dê luz. O que é que está certo, o que está errado. Às vezes eu sinto que é uma maneira como o inimigo tenta destituir o Senhor Jesus daquele sentimento profundo de devoção. Parece que quando a gente está diante dele orando, parece que é um homem qualquer. Não é, irmãos. Ele não é um homem qualquer. Ele é o homem sublime, o varão aprovado por Deus, aquele que na sua carne, ele entrou na morte, ele destruiu a morte, todos os principados do inferno, ele entrou nas profundezas do inferno, ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás, ele ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Então vamos aqui. Então, meus irmãos e irmãs, eles estão nesse processo da restauração da casa de Deus, mas vem o inimigo, ou os inimigos. Eles atrasam aquela obra por 15 anos. E depois que a obra é concluída, existe ali um período de 58 anos, aproximadamente. Nesse período acontecem algumas coisas. E às vezes nós deixamos alguns capítulos dessa história de lado, e não podemos. É a história de Esther. Porque o que o inimigo não conseguiu fazer na Babilônia, o que o inimigo não conseguiu na reedificação da casa, ali contra aquele remanescente, ele vai tentar fazer algo muito pior. Ele vai tentar varrer da face da terra o povo de Deus. Este é o sentido espiritual do livro de Esther, dentro aqui desse contexto da restauração. Porque a história acontece ali na Pérsia. Então nós sabemos tudo o que aconteceu, não vou entrar em detalhes. Nós sabemos que Deus, Ele colocou Esther, uma simples judia, lá no trono, ou junto ao rei Xerxes, na Pérsia, como sua esposa. Ela não foi escolhida por ter sido a mais bonita, a mais bela, a mais atraente. Ela não foi escolhida por aquele rei, ela foi escolhida por Deus. Não veja a história de uma forma romântica, porque não tem nada de romântico aqui. Nunca esqueça, quem governa o universo são aquelas potentes mãos furadas do Calvário. E a história da humanidade não é um fim em si mesma. A história da humanidade é a história de Deus. E as mãos de Deus é que governa todas as coisas, até mesmo as invisíveis, as que não vemos. Este é o sentido do livro de Esther. Então nós sabemos que houve um plano ali, por um dos grandes generais do rei da Pérsia, Amã, que é uma figura dos amalequitas, um descendente de Agag, que era descendente dos amalequitas. Aquele povo que Deus disse que deveria ser exterminado, que é uma figura da carne. Então você sabe que Deus havia julgado este povo, e que esse povo deveria ser exterminado. Ele ordenou Saul para poder fazer isso, e Saul não matou, ele conservou o melhor de Agag, o melhor dos amalequitas. Você se lembra quem foi que matou Saul? Um amalequita. Porque aquilo da carne que você não destruir, que você não deixar que a cruz trabalhe na sua vida, é aquilo que vai sempre destruir, vai ser a sua fraqueza, vai ser o seu fracasso. E agora nós vemos um descendente
amalequita. Porque o propósito da carne é destruir o testemunho de Deus. A obra de Deus, ela não vai ser destruída. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é indestrutível. A vitória do Calvário é o testemunho que nós temos, a garantia que nós temos de que esse maravilhoso plano não falhará. E Deus nos colocou na vitória do seu Filho. Nós temos um inimigo que ele é infinitamente mais poderoso do que nós. Nós, de nós e por nós, na nossa força natural, não podemos vencê-lo. Nós não temos condições de vencer o mundo, nem a carne e nem o diabo. E olha que Deus preparou uma mesa para nós diante dos nossos adversários. Que ousadia é essa? Está lá no Salmo 23. Ele preparou uma mesa diante dos nossos adversários. E por quê? Aqui está, irmãos. Se por um lado nós somos infinitamente mais frágeis e vulneráveis diante desse inimigo tão terrível, esses principados, potestades, hostes espirituais da maldade, esses dominadores deste mundo tenebroso, dentro de nós existe uma habitação, um poder infinitamente maior, mais superior do que todos os poderes das trevas. É a habitação do Espírito de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é vida e o Espírito Santo é poder dentro de nós. Satanás não tem, ele veio matar, roubar e destruir, mas ele não tem poder de nos matar, de nos roubar, de nos destruir. Sabe por quê? Nós fomos colocados na vitória do Calvário. Mas ele tem o poder de enganar, de mentir e de seduzir. Não esqueça. Ele age por meio do engano, da sedução e da mentira. É o que ele tentou fazer no tempo de Esther. Agora, há um plano. Esse plano diabólico envolvia algo extremamente grave. Todo o povo de Deus seria varrido da face da terra. Mas uma mulher se coloca diante de Deus. E aqui eu quero citar um texto que está lá em Esther capítulo 4, versículo 14. Você sabe que essa história toda é recheada de uma linda tipologia. E Mordecai, tio de Esther, que é uma figura do Espírito Santo, ele vai falar a ela. Ele vai falar a Esther, que é uma figura da igreja. Ele vai dizer para ela assim: se de todo te calares, olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 14, se de todo te calares, se você se omitir, se você se acovardar, se você se esconder, se você se intimidar, se de todo te calares, Deus levantará socorro para o seu povo. Como se ele estivesse dizendo, esse povo é indestrutível. Não há governo, não há principado, não há potestade que possa destruir esse povo. Mas se te calares, Deus levantará socorro para o seu povo. Tu e a casa de teu pai perecerás. Aí ele encerra dizendo, quem sabe, se para tal tempo como estes, fostes elevada a rainha. Ele estava dizendo, sabe por que Deus te colocou nesse trono da Pérsia? Não é porque você era mais bonita. Deus te colocou foi para essa hora. Oh, irmãos, isso tem que falar alto ao nosso coração. Nós poderíamos ter nascido numa outra época. É agora assim uma pequena lembrança do capítulo 11 de Hebreus. Você vê aquela galeria dos heróis da fé. Todos que correram esta carreira cristã. Agora Deus nos colocou na mesma carreira com eles. Na mesma carreira onde um dia os patriarcas correram. Os profetas correram, os apóstolos correram. Os pais da igreja correram. Os pré-reformadores correram, os reformadores correram. Todos estes santos homens de Deus que compõem essa extraordinária galeria dos heróis da fé. Todos no seu tempo, na sua geração. Agora estão aqui
os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da última fase da obra de Deus. Oh, meus irmãos, nós também não vamos falhar. Deus nos colocou nesta hora, assim como o Mardoqueu disse para Esther: quem sabe, se para tal tempo como estes, fostes elevada a rainha. E é lindo, irmãos, quando ela se dispõe, sabendo que estava correndo risco de vida. Ela não tinha a liberdade de entrar a qualquer hora diante do rei, mas ela se colocou naquele saguão, naquele lugar, esperando que o cetro do rei favorecesse ela. Mas ela disse uma frase linda: se perecer, pereci. Essa é a entrega, essa é a consagração, é isso que Deus espera da nossa geração, de um povo que está disposto a entregar sua vida totalmente em busca da recuperação do testemunho do Senhor. Porque tudo que Deus está fazendo nesta hora, Ele visa a volta do seu filho. Ele visa ter uma noiva preparada, adequada para o seu filho. Este é o assunto que nós estamos estudando. Então, avançando aqui, meus irmãos e irmãs, vamos observar algo muito especial. A casa é edificada. Agora a casa é restaurada. Aí vem Esdras. O livro de Esdras compreende um período de aproximadamente 80 anos. Então, os últimos capítulos do livro de Esdras vai tratar exatamente do ministério específico de Esdras no meio desse povo, que era adornar a casa, que era adornar o serviço, o culto. Então, quando nós temos esse intervalo aí entre os capítulos 6 e 7, algumas coisas aconteceram entre o povo. Eu gostaria de mostrar isso para vocês. Aqui, algumas coisas que não deveriam acontecer, mas infelizmente aconteceram. Os homens começaram a casar com mulheres ímpias de outros dos povos. Houve uma mistura no meio do povo. O culto, o serviço, não tinha nenhum impacto espiritual. O povo estava desanimado. A reverência, o serviço adequado. Os sacerdotes que serviam de tempo integral agora estavam trabalhando para sustento das suas famílias, porque não havia sustento para eles. Então, quando Esdras chega em Jerusalém, esse é o cenário que ele encontra. Agora há uma necessidade de uma restauração espiritual. A restauração no sentido estrutural da casa. Isso já havia terminado. Agora era o adorno, era o culto, era o serviço. E esse não é um assunto qualquer, meus irmãos, porque esse tem sido motivo de grandes brechas no testemunho do povo de Deus dessa geração. O que é o serviço espiritual hoje, irmãos? Qual que é o papel daqueles que deveriam estar ministrando os encargos de Deus sobre o seu povo, aqueles que deveriam ser atalaias? O ministério profético, o ministério de mestre, virou uma instituição, virou uma profissão. Esses ministérios são funções, não são homens qualificados, homens humanamente preparados, não, são homens dádivas. Esses ministérios têm tudo a ver com Cristo, porque é Ele que concede, é dele. É uma extensão do seu ministério. Mas virou o que, irmãos, nos nossos dias? Profissão. Alguns são chamados até de reverendos. Se você estudar a etimologia dessa palavra, não precisa ir muito longe não. Aí eu te aconselho, vá até no Google. Você vai ficar assustado. Nós precisamos ser cuidadosos com isso, irmãos. Deus está restaurando fundamentos. Deus não está restaurando aparência. E agora, Esdras vai entrar no aspecto mais profundo da restauração, na conduta do povo. Agora vai ter que haver uma limpeza, um arrependimento. Não só um arrependimento de coisas que fazemos, mas de quem somos
É um arrependimento profundo. Esse é o ministério de Esdras, é abrir a palavra, é levar o povo de volta ao arrependimento, é limpar as suas casas, limpar as suas vidas. E como, irmãos, hoje, nos nossos dias, tem tanta imundícia dentro das nossas casas. Como é comum, irmãos, me perdoe tocar nesse assunto, porque eu posso ofender aqui a consciência de alguém e não quero ofender. Mas você já percebeu como tem sido a cristandade dos nossos dias? Hoje, irmãos, time de futebol, para muitos irmãos aí tem mais valor do que Cristo. Mas se você pergunta para o irmão, ele diz, não, irmão, o que é isso? Cada um no seu lugar. Eu só quero te explicar uma coisa. Nosso Senhor Jesus não divide os nossos afetos. Ou ele tem tudo, ou ele não tem nada. Não, mas é só, irmão, você não mexe comigo, não mexe. Você fica 2 horas assistindo um jogo, você fica 2 horas aos pés do Senhor, você fica 2 horas na leitura da palavra. Irmão, isso é coisa pequena, é para você que é pequeno. Você vê, irmãos, hoje, como um dia uma menininha chegou para mim e disse, tio Luiz, eu e minha mãe já assistimos todas as séries da Netflix. Sério, irmãos? Que escola, hein? Que escola. Nós não podemos aceitar, irmãos, essa cultura pervertida, controlando nossos afetos, as nossas prioridades, nosso tempo. Nós precisamos fazer um retorno urgente ao Senhor, a centralidade e a exclusividade de Cristo Jesus. Pode parecer coisa banal para os irmãos, mas a gente fica numa ponta onde as tragédias acontecem. Onde você vai sondando o coração dos irmãos, você vai vendo o quanto a devoção é rasa, o quanto a experiência com o Senhor é limitada, o quanto as prioridades estão invertidas, o quanto do tempo é roubado. O tempo nos fala disso, de prioridade. Prioridade. De preferência. É justamente aí que Satanás está atacando e nós estamos aceitando isso como condição normal. De vez em quando a sociedade, o mundo fica dividido. Há poucos dias, eu falo poucos dias, acho que foi o ano passado, não sei. Sei que o mundo estava todo dividido. Quem assistiu Top Gun e quem não assistiu. E se você não tinha assistido, as pessoas não assistiu, é Top Gun mesmo, né? Agora é Barbie, não, é uma coisa rosa aí. É Barbie. O mundo estava dividido, as pessoas, é comum os cristãos, ao final de uma reunião, perguntar, e aí, você já assistiu Barbie? Irmãos, o mundo fica dividido entre quem assistiu e quem não assistiu. É isso, irmãos? É isso mesmo? Não é. Um povo que está caminhando para a glória, não está perdido nessas coisas. Não está. Não está. Foi o que Esdras encontrou. Um povo com um coração mundano, dividido. E o grande inimigo sutil que tem roubado os nossos afetos não tem problema. Ele tem esse nome, não tem problema. Isso não me afeta. Não me afeta. Você nunca vai conhecer homens de Deus, no sentido elevado da definição, no sentido elevado da devoção, do comprometimento, da visão e da vocação espiritual. Você não vai encontrar homens e mulheres perdidos nessa quinquilharia. Você não vai encontrar. Se você sentar perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o assunto é Cristo. É a volta de Cristo. É o anelo por Cristo. Esse é o assunto. Então você vai ver justamente isso. Agora, há um detalhe que eu preciso colocar. Eu não gostaria de encerrar sem tocar um pouco nesse detalhe. Quando houve esse período de desânimo, quando o povo foi desanimado, lá atrás, capítulo 4 de Esdras, capítulo 4 e 5, quando o povo foi desanimado, por conta daquelas pessoas que se levantaram, tentaram se infiltrar, depois difamaram, trabalharam para que a casa não fosse reedificada. E o povo ficou ali 15 anos sem trabalhar, sem fazer nada. Deus levantou profetas. Eu gostaria de tocar um pouco sobre isso. Profetas. Já que falei um pouco aqui de ministério, vamos tentar entender um pouco sobre qual é o sentido espiritual do ministério cristão.
Eu quero tocar um pouco sobre isso, profetas. Por favor, abra sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, vamos ler aqui no capítulo 1, por favor. Vamos entender um pouco sobre profetas, porque naquela época Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Esses 2 profetas, esses 2 trombeteiros, eles foram levantados para poder encorajar o povo. Olha que coisa linda, irmãos. Este é o compromisso dos homens de Deus. Não é bajular, não é afagar ego, não é pregar mensagens motivacionais. Por quê? Porque esses ministérios da palavra, de alguma forma, eles representam a mente de Deus sobre o seu povo. Então, quando a mente de Deus é perdida, são eles que Deus levanta para poder trazer de volta a mente de Deus sobre o seu povo. Esse é o sentido do ministério profético. Homens que expressam a mente de Deus sobre o seu povo. Mas eu quero ler com vocês aqui, no livro do profeta Ezequiel, porque eu quero buscar a definição disso. Nós sabemos que Ezequiel, assim como Daniel, eles foram profetas do cativeiro, durante o cativeiro. Capítulo 1 diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Sabe por que ele coloca esse detalhe aqui da data? Possivelmente fosse o ano em que ele deveria iniciar o seu ministério sacerdotal, porque Ezequiel foi treinado, preparado para ser um sacerdote, não profeta. Não é lindo isso, irmãos? É que Deus, irmãos, de repente, Ele intervém na nossa história. Talvez tem muitos rapazes e moças aqui estudando para serem médicos, advogados, profissionais. Vocês têm empenhado nisso. Eu peço que Deus intervenha na sua história. E mostre para você que a melhor e mais profunda e gloriosa função que você pode exercer nesse tempo é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, olha essa frase: se abriram os céus, eu tive visões de Deus. Versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Deus. Irmãos, irmãs, se você olhar para esses textos, você vai perceber que eles são autoexplicativos, está tudo claro aqui. O que é um homem de Deus? O que é uma mulher de Deus? Quem são aqueles que Deus coloca as suas mãos para que eles se tornem dádivas, como trombeteiros, como aqueles que nós encontramos lá em Atos 13:1, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Disse o Espírito Santo: separai-me, não é para a igreja, é para mim. O Espírito Santo disse: me, é para ele, porque em primeiro lugar o ministério é para ele. Homens que se correspondam com Deus, homens que têm o trono de Deus como referência. Se você pegar, irmãos, esse assunto, você vai ver que o assunto visão espiritual, da nossa vocação celestial, é algo que nos esmaga. Você pode começar ali em Êxodo capítulo 3, versículo 11, quando Moisés, ele tem aquele encontro, aquela visão celestial. Você vai ver que ali, aquele homem é assombrado, é esmagado por aquela visão. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias aqui. Vamos fazer um pequeno passeio aqui pela palavra de Deus. Olha o versículo 11 de Êxodo 3. Vamos ler alguns textos. Êxodo 3:11. Perguntou Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Você vê, irmãos, que obra profunda, que impacto profundo é aquele. Porque a visão espiritual, ela não nos exalta. A visão espiritual, ela nos esmaga. Você passa a sentir o resultado do nada com nada.
Não há lugar para a soberba, para a arrogância, para o orgulho. Não há. Quem sou eu? Vamos para mais um texto. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Olhe o versículo 22. Diz assim: vendo que era o anjo do Senhor, disse Gideão: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Não tire essa frase diante dos seus olhos. Ai de mim, pavor de morte. Quem sou eu? Eu vi o anjo do Senhor. Hoje tem gente tendo ilusão e não visão, e já sai escrevendo livros, já sai propagando tantas coisas, e as pessoas adoram isso. O ex-feiticeiro, o ex-macumbeiro, o ex-traficante, tudo isso vira ministério. Mas na Bíblia, ministério surge de homens que têm uma visão de Deus que os assombra. A visão celestial é o aspecto do sobrenatural na nossa vida. Escute isso. A visão celestial é o aspecto daquilo que é sobrenatural na nossa vida. Você percebe isso? Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, no versículo 5, ele diz: ai de mim, estou perdido. Sabe o que significa essa palavra? A tradução dessa palavra, perdido aqui, é despedaçado. É assim que está no hebraico. Ele diz: ai de mim, eu estou despedaçado. Por quê? Porque os meus olhos viram o rei. Aqui você vê Daniel capítulo 10. Daniel tem uma visão do Senhor. No versículo 5 ele diz: levantei os meus olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cingido pelos lombos, com um cinto de ouro puro de ufaz. Ele diz também: seu corpo era como berilo, seu rosto como a aparência do relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, seus braços, seus pés de cor semelhante ao cobre polido. Os sons das suas palavras, como o barulho de uma grande multidão. E diz: só eu, Daniel, tive a visão. Aí no versículo 8 ele diz: fui, pois, deixado sozinho e vi aquela grande visão. Aí ele diz: não ficou força em mim, porque se mudou em mim a minha formosura. Eu senti a corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi o som de suas palavras. Quando ouvi o som das suas palavras, já tinha caído com o rosto em terra, em um profundo desmaio. Agora, irmãos, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Muito obrigado, meu irmão. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João tem a mesma visão que Daniel teve. Eu só quero chegar aqui no final, porque o meu horário aqui está acabando. Ele diz: quando vi, caí aos seus pés, como morto. O assunto visão celestial percorre todos esses textos. Que coisa linda, irmãos. Então, o que é ministério para nós? Ministério só é concedido por esse aspecto sobrenatural da visão celestial. Homens que não têm a visão celestial, eles não têm ministério. O máximo que eles podem ter é monestério. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra palavra aqui no versículo 3. Está assim: veio expressamente. Essa palavra no hebraico, ela tem
algumas conotações. Eu quero chamar a atenção para duas. Expressamente significa claramente. Claramente. Algo que veio claro. Não estava embaçado, estava muito claro. Mas há um outro sentido mais forte. Urgência. Essa palavra também indica urgência. Quando você chega numa cafeteria, você diz assim, eu quero um café expresso. Significa que você não quer que ele seja coado, você não quer esperar a água ferver. Expresso, porque se você está em algum lugar e alguém diz, olha, vamos pegar o expresso aqui, você sabe que é para chegar mais rápido. Então, este é o sentido. É de urgência. Sabe qual é uma outra característica daqueles que Deus tem levantado para expressar sua mente para o seu povo? É urgência no coração. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Se você tem encontrado alguns distraídos aí, perdendo o tempo, irmãos, ore por eles. Porque aqueles que Deus tem levantado agora, nesse exato momento, na última fase do seu mover, nessa dispensação, você vai ver que a grande característica, eles não têm tempo a perder. Há uma urgência no coração deles, há um assombro no coração deles. Que Deus levante aqui nesse lugar homens e mulheres com urgência em seus corações, com assombro de Deus em seus corações. Aí está. É isso que você entende como o ministério da casa de Deus. Não é o coach, não é o popular. Lembra do Pazur, que eu citei ontem, no livro de Jeremias, o presidente da casa de Deus. Sabe o que significa Pazur? Terror por todos os lados. Aquilo que Malaquias diz no capítulo 2, que ele vai transformar, Deus vai transformar a bênção do sacerdote em maldições. É esses. Mas, irmãos, não é isso que edifica a casa de Deus. É homens que têm esse coração de Ageu e Zacarias, de Ezequiel, de Daniel. Não é homens que fazem do púlpito o seu ministério. Esse ministério ele precisa nascer da comunhão com aquele que está no trono. É oração, por isso que lá em Atos 6 diz, nós nos entregaremos assiduamente à oração e ao ministério da palavra. E é isso que nós precisamos nesse tempo, é que o Senhor recupere, não entre um, dois, três, mas que haja uma multidão de homens, como Ageu e Zacarias, encorajando o povo de Deus para a reedificação da sua casa, para que esses remanescentes, eles perseverem, para que esses remanescentes, eles possam arrebatar o coração do nosso Senhor, como nós lemos lá em Cantares, capítulo 4, e o versículo 9. Então, meus irmãos e irmãs, eu tenho apenas 5 minutos e eu quero encerrar. Voltando agora, para aquele assunto de Esdras, que eu estava falando, e eu voltei para esse parêntese aqui, do ministério de Ageu e Zacarias. Então, o trabalho de Esdras foi ornar a casa. E eu quero tomar isso aqui, irmãos, esse ponto, e ler com vocês um texto bem devagar, porque ele é extremamente glorioso. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 9. E nós vamos ler, assim, um pouco rápido, porque esse texto, irmãos, embora seja apenas um versículo, mas ele demora algumas horas para a gente terminar de ler ele. Não é um texto, assim, um versículo que você lê em menos de 1 minuto, ou segundos. Esse é um texto que requer de nós muito cuidado e diligência a sua leitura. Está assim, vós, porém, sois raça eleita. Observe, sacerdócio real. Interessante que em algumas versões antigas, fala assim, sacerdócio do trono. Sacerdócio do trono. Esse texto ele tem que ser explicado, baseado no livro de Apocalipse. Porque você vai ver em diversos lugares em Apocalipse, uma multidão diante do trono. Diante do trono. E você vai ver que esse assunto começa no capítulo 1 de Apocalipse. O sacerdócio de todos os santos. Não é aqueles que ministram de Deus, mas aqueles que ministrarão a Deus eternamente. Sacerdócio do trono, sacerdócio do rei, ou sacerdócio do reino. É isso que significa essa frase, sacerdócio real.
Veja, por exemplo, anote aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Outro texto, Apocalipse capítulo 5, está assim: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mais ainda, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, está assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. E mais ainda, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão pelos séculos dos séculos. Por isso que eu disse para vocês, não dá para ler esse versículo em apenas um minuto. Às vezes demora até dias. Nação santa, irmãos, que coisa maravilhosa. Não só um sacerdote do trono, sacerdote do reino, sacerdote do rei, mas também uma nação santa. Mais uma vez você vai olhar para o livro de Apocalipse, olha o capítulo 3, versículo 12. Sim, irmãos, o assunto da recuperação do testemunho de Deus, ali em Esdras e Neemias, começa com uma casa e termina na cidade. Não é verdade? Começa na casa e termina na cidade. É a mesma coisa nos evangelhos. Se você lê os evangelhos, as epístolas, até Judas, o assunto está na casa. Mas quando você entra para Apocalipse, o assunto está na cidade. Termina na cidade. Começa na casa, livro de Esdras, termina na cidade, livro de Neemias. Começa na casa, aí nós temos, desde os evangelhos até Judas, termina na cidade. Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a mesma. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 3. Ao vencedor, falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. É pouco, irmãos? Não é? Não é pouco, irmãos. Você lê esse texto, você não vai cansar de ler esse texto. Você está com depressão? Lê esse texto. Você está ansioso? Você perdeu o emprego? Você está muito doente? Tem um resultado catastrófico na sua frente? Lê esse texto. Sabe por quê? Deus vai gravar o nome dele em você. Ele vai colocar o nome da cidade dele em você. E não só isso, Jesus vai colocar o nome dele em você. Vamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 2. João diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu. Está vendo aí, irmãos? Nós somos uma nação santa. Não só uma casa, mas nós somos uma nação. Ou por que não dizer, hoje Deus está trabalhando nesta casa, mas um dia nós seremos essa grande nação. Que coisa linda, irmãos. Aí diz assim, povo de propriedade. Essa palavra tem que ser estudada também. E eu quero usar aqui Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, agora olha essa palavra, fostes selados. Essa palavra aqui, selados, fala de um selo que visa autenticar, confirmar e dar segurança. Nós fomos autenticados, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, mas só que Paulo não se contenta com essa palavra, ele coloca uma outra. É como se ele colocasse uma palavra para jorrar mais luz, para dar mais força ao sentido. Aí ele diz assim, o qual, o Espírito Santo, o qual é o penhor, a palavra aqui é rabon. Sabe o que significa esta palavra? Você vai comprar algo muito caro,
para você. Então você quer garantir aquela compra. Então você dá um sinal. Você dá um sinal de pagamento. E depois você dá o pagamento final. Então ele está dizendo que o Espírito Santo é esse. Isso aqui, irmãos, para nós é motivo de júbilo, de glórias, de aplausos, de louvores, de adoração. Ninguém vai impedir que ele conclua, que ele consuma essa obra. Se ele nos salvou pela sua morte, hoje ele está nos salvando pela sua vida. Se ele nos salvou lá naquela cruz, hoje ele está nos salvando pelo seu trono. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha o versículo 9. Por favor, deixe-me ler o 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, morreu Cristo por nós. Ora, escute, ora, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, muito mais, agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele nos salvou pela sua morte, ele nos salva pela sua vida. Ele nos salvou pela sua morte, lá no Calvário, ele nos salva pela sua vida como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no trono da graça. Então ele está dizendo justamente isso aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes. Essa é uma palavra também muito linda. Fazer conhecido pelo louvor, pela proclamação. Como que é essa palavra? Essa palavra aqui é o termo grego exagelo. É quando o rei estava vindo, ia um grupo de embaixadores na frente, junto com o povo, gritando, fazendo festa. O rei estava chegando, mas havia um povo na frente fazendo festa. Nós somos esse povo, irmãos, que estamos na frente já fazendo a festa, porque o nosso rei está chegando. É tudo isso que esse texto tão maravilhoso proclama aqui. Mas, amados irmãos, me perdoe, eu passei 5 minutos. Mas espero que essa palavra seja de encorajamento para você, de alegria para você, de cura para a sua vida. Que o Senhor te fortaleça nessa palavra. Que nós tenhamos consciência daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Não olhe para o que está acontecendo com o mundo, ou no mundo, com tanta perplexidade. Não fique perplexo, desanimado. Fique encorajado. Seja esses que vão à frente, jubilando, exaltando. Que o mundo veja a alegria dos céus na nossa vida. Sabe por quê? Sabe por que nós somos alegres? Sabe por que nós somos distintos? Porque nós somos esses exagelos. O nosso rei está chegando. Por isso nós estamos em festa. Não perdemos a consciência da batalha, mas nós somos o único povo que enquanto batalha faz festa. E por que nós fazemos festa? Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Pai, nós te adoramos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado por essa comunidade aqui de São Lourenço, Senhor, que nos hospedou com tanto amor, que nos recebeu com tanta alegria. Obrigado pelo teu povo que veio de diversos lugares, estes que o Senhor tem chamado para um caminhar tão profundo de contemplação do teu Filho. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti. Obrigado pela Tua palavra que tem sido derramada aqui neste lugar, Senhor. Que essa palavra venha nos conduzir mais e mais às profundezas das glórias daquilo que é o Teu Filho para nós. Nos leva a uma contemplação mais profunda das belezas dEle. Que isso nos atraia, que isso nos cure, que isso nos liberte, que isso nos alegre o coração nessa hora, Senhor. Nos livre dessa letargia, apostasia, frieza. Ó Senhor, abre os nossos olhos.
Ajude-nos a saber a que horas nós estamos da noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, só lembrando o retorno às 10h40 para o segundo período e também fazer